Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o nosso Reveração novamente. Hoje com uma convidada especialíssima, minha querida Natália Barros. Multitask, multifunção, multitudo, maravilhosa, mil talentos. Quem é que vai se apresentar? Ela mesma vai se apresentar. Eu não posso falar por ela. Ela vai falar muito melhor que todos nós. Então, conosco, Natália Barros. Ô, querido, obrigada. Já está me apresentando. Por aí. Tudo bem, Natália? Tudo bem, tudo bem. E aí, as mil funções? Então, acho que é meio constituinte isso para mim, né? Porque eu sempre fiz muita coisa, tudo misturado. Uhum. Tudo sempre fez parte do meu jeito. Trabalhar com coisas na área da cultura, né? Literatura, música, teatro, performance. Eu acho que eu nunca me imaginei de outro jeito, na verdade, sendo uma especialista. Só. Especialista em vários Especialistas, campos ao mesmo tempo, assim né? como os mecânicos, né? Especialistas em geral. É verdade, especialista em geral é ótimo. Boa. Muito bom. E aí, a gente podia começar por aquela base maravilhosa, né? Uma banda espetacular que fez histórias no plural, né? Banda Lune. Então, o Lune, na verdade, para mim é muito especial também, porque é meu trabalho de formação, né? Cada vez que a gente... Acho que muita gente comenta isso, né? Esses trabalhos que a gente faz na juventude, no começo, eles são muito importantes para a gente, né? Porque eles determinam... Eles abrem o caminho, né? E o Lune foi uma força de uma coisa que a gente agora chama, que na época não se chamava, que é um coletivo, né? Exatamente. A gente chamava de grupo. Grupo. Mas se fosse falar agora, seria um coletivo, né? Porque era um grupo de pessoas que somaram suas forças, seus talentos, não só somaram, como descobriram, né? Porque não era um grupo que estava pronto, Formado. com artistas prontos. Não era formado. A gente fechado. foi se formando Exatamente. no contato entre as pessoas, né? Incrível, né? Porque todo mundo ali tinha um talento, vários talentos, né? Como você falou, vai afinando, né? Você vai melhorando e cada um vai descobrindo, vai abrindo coisas assim absurdas, né? E tinha uma coisa do afeto. Isso Não tinha era um muito, grupo que se formou por uma questão assim puramente profissional. A gente não chamou músicos que a gente queria trabalhar. A gente chamou pessoas com as quais a gente queria pensar artisticamente. Então, por exemplo, a Marisa, na época, ela não cantava, ela era atriz. Exato. E ela começou a cantar com o Lune, né? O Theo é artista plástico, começou a tocar guitarra. Então, tinha um interesse pelos talentos das pessoas e pelo encontro que isso produzia, né? Por pessoas que a gente estava apaixonados, né? Incrível, né? Você tocou no... O Theo, por exemplo, é um cara que, além de músico, agora ele é um super DJ, né? Sim. Faz um som extraordinário, um ator incrível também, né? Sim. Então, são coisas que vão passando e é uma época que eu acho que dificilmente vai voltar no mesmo esquema, né? Hoje eu acho difícil a gente ter um grupo que se forma, né? Me lembro de outras situações aí, mas eu acho que foi uma época muito especial. Eu acho que o mais difícil, que eu acho que tem muito a ver com os final dos anos 80 para os 90, é a produção. Porque a gente trabalhava totalmente na raça. Então, assim, até a gente, por exemplo, para gravar o nosso primeiro livro, álbum, primeiro e único álbum, a gente já tinha se apresentado muitas vezes. Vocês começaram no Satã, não foi? É isso? O primeiro show que a gente fez, não era nem com a formação inteira, foi no Satã, Madame Satã. Né? E logo depois a gente foi para um outro espaço, que é o Off, que era do Celso Cury. Sensacional. E do Alan. Que era um lugar incrível. Era um lugar incrível. E era um lugar pequeno, porque era um lugar para... Incrível. Acho que não chegava nem a 40 pessoas o teatrinho. Acho que não, acho que já era por aí mesmo. E acontecia mil coisas ao mesmo tempo, né? Eu conheci muita gente no camarim, porque a gente estava para se apresentar e na sequência entrava um outro grupo, um grupo de teatro misturado com performance, cada vez... E a gente ia se esbarrando no camarim, pessoas com as quais a gente fez várias combinações depois também, né? Era um espetáculo, né? Assim, à parte, né? Não querendo ser literal no negócio, porque a banda tinha toda uma... Além da trajetória, que é essa história super bacana, tinha toda essa coisa vinculada com o momento, com a criação, com os lugares que dava para ser. A gente falando de Satã, falando de
off. A Aeroanta, que marcou época, Sim. com shows extraordinários, Sim. né? De pessoas incríveis que foram se tornando cada vez maiores e por aí, né? Por aí, uma Eu coisa acho que a gente incrível. tinha uma coisa que juntava muito a banda, que era uma vontade de pensar o trabalho não só musicalmente, pensar em cena. Então, a ideia de pensar figurino, cenário, vídeo, que a Ruth fazia, né? Na época era muito exato, raro é verdade. ter uma banda com uma videomaker. Teve uma fase que ela, além de fazer a luz pra gente, ela fazia os vídeos, né? Então, tinha coisas que aconteciam transmitidos na hora. E a gente gostava muito de misturar a linguagem, né? De circo, teatro. Isso nos unia, porque todo mundo da banda, além da música, gostava dessa mistura de linguagens, né? Incrível, incrível. Isso deu oportunidade para todo mundo se transformar, né? E crescer. Porque não era uma coisa assim, centrada numa pessoa. Era o grupo todo, né? E todo mundo fazendo coisas extraordinárias. Isso foi realmente uma época riquíssima, riquíssima, riquíssima. Então, e aí depois do Lune, quer dizer, nessa sequência você já foi já transformando, né, outros caminhos e... Paralelamente ao Lune, eu trabalhava com o XPTO, que era um grupo de teatro, que ainda existe, que está super nativa. Então, era um trabalho que eu fiz há algum tempo, os dois, o XPTO e o Lune, né? Que eram os dois bastante seminais para mim, assim, porque eles abriram muito caminho para mim, assim, né? Até hoje, né? Pois é. E como é que veio essa trajetória depois de você, a coisa de atriz, você trabalhar com poesias tão maravilhosas, livros, 3 livros já, né? Que a gente até vai falando sobre isso, mas como é que foi nascendo essa coisa aos poucos? Olha, Ou veio de uma vez, tipo uma maré não. imensa que veio de uma vez? Eu acho que veio de uma vez a vontade de trabalhar com arte. E de uma maneira não muito específica, que era o que eu estava falando no começo. Mas, assim, logo depois do Lune, eu trabalhei no Telecurso 2000, que era um programa de educação, que ainda existe. Então, foi uma coisa que, para mim, que deu muita canja, porque eu gravava muito. Fiz muita matéria, muita aula, muita entrevista. As coisas, elas foram uma coisa se transformando na outra. O Telecurso me deu uma canja de entrevista, de decorar texto, de falar com propriedade algumas coisas. E aí eu fui chamada para trabalhar no Fanzine, que era um programa da TV Cultura, apresentado pelo Marcelo Paiva, e que era uma experiência incrível, porque era de segunda a sexta, ao vivo. Punk, né? Totalmente doido, né? Uma coleção de erros. Não, os erros são bem-vindos, né? Os erros são como é que tem você ser, lida né? com Ao isso? vivo, 5 dias por semana. E aí eu comecei, assim, trabalhando na banda, que a gente cantava 2 músicas por dia, cada vez diferentes, né? Era uma banda grande, no começo era com o Theo Werneck, depois com o Maurício Pereira. Então, E aí, dentro do programa, me convidaram para ter 2 quadros de entrevista. As coisas foram meio que caminhando, assim, acho que... como os trabalhos fossem abrindo seus próprios caminhos, assim, né? Quando você pegou a caneta pela primeira vez para fazer uma frase, uma palavra, um texto... Eu acho que isso foi antes de tudo. É mesmo? Na verdade, eu escrevo aquela coisa de escrever de adolescência, né? De gostar de ler e escrever. Que é meio compulsivo também, né? E quando a gente gosta de ler, não tem jeito, né? A coisa vem junto, né? Acho que ler e escrever né? É a mesma trilha, né? Tranquilo. E eu comecei, a princípio, compondo as próprias... Tem muitas letras do Lune que são minhas ou minhas com outras pessoas, né? Mas eu tinha uma coisa dos cadernos, e ainda tenho. Sempre escrevi. Que legal. Sempre escrevi. Acho que teve uma vontade de experimentar a palavra fora da música. Porque a canção, ela tem estrutura musical, né? Pelo menos a canção, não qualquer tipo de música, né? Tem músicas que são até mais experimentais, mas a canção, ela tem, né? Parte A, B, refrão, não sei o quê. E me deu vontade de estourar isso. A poesia tem uma coisa que é uma liberdade, né? De formato. E não foram escolhas. Eu comecei a escrever fora da canção. Comecei a escrever e falei, poxa, isso daqui tá ficando com outra cara. Pois é, né? Aí que você vai vendo o que acontece, né? Realmente é isso, né? São essas coisas, né? Você vai experimentando e vai chegando em algum lugar.
Ainda sem saber direito qual, mas vai chegando. E ao mesmo tempo, a própria forma também vai nos ensinando, né? Na escrita, acho que tem um pouco isso, assim. Atualmente, eu tenho escrito muito ensaio. Pô, maravilha. Tenho escrito crônicas. Não é que eu falei, não, eu não quero mais escrever poesia, mas, de repente, o teu texto, ele vai indo. Ele começa a discorrer mais, Principalmente se você tem a oportunidade de continuar exercitando. Exatamente. É uma coisa que eu ouvia de muita gente. Você tem que sentar, se você quiser escrever todo dia, assim, uma lauda por dia. Que é uma coisa que te dá uma experiência, uma fluidez, uma rapidez. Eu acho que é mais ou menos como fotografar, né? A gente tem que fazer isso. É a câmera pendurada e você vai treinando o olho. Às vezes a foto aparece na tua cara sem você pensar nela. É só você... É como peixe. Você vai lá e tá lá o anzol e pesca. Porque você pesca na hora. Acho um exemplo... Escrever isso e... inclusive esse livro aí, o que você estava falando, A Insurreição da Flor. Maravilhoso. É maravilhoso isso aqui. Lindo, lindo. Tem uma hora que eu falo da pescaria aí, que eu faço essa comparação. Acho que é uma comparação bem interessante, a ideia da pescaria com a palavra. Porque é um jogo, né? É total, é o maior jogo. Eu acho impressionante como vem, né? Assim, é lindo. Falando em livros... Esse eu adoro, porque esse avião aí é do Guto Lacaz, né? Uma pessoa que eu amo como artista e como pessoa. Todos nós adoramos, um cara genial. Então, assim, eu me sinto uma pessoa muito chique, que eu tenho um avião do Guto Lacaz, né? O avião é incrível, é maravilhoso, né? De todo jeito. E é lindo isso aqui, porque a capa tá brincando muito com essa coisa do próprio objeto, né? Também, que eu acho muito legal. Como a gente falou, né? Você misturar as coisas, né? Sim. A palavra, a música, a imagem, o objeto, a situação, tudo isso vira uma... tá tudo no jogo. Tá tudo incluído no jogo. É um jogo de dados. Tá tudo ali. Tá tudo ali. Tudo ali. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E esse livro é interessante, esse Nuvens Ornamentais, que é meu segundo livro, ele partiu de um exercício. Eu estava precisando muito reciclar algumas coisas na minha vida. E aí eu fiz uma observação de ficar deitada na grama e ficar vendo as nuvens passarem. Eu falei, eu quero fazer um exercício da efemeridade. Que é uma coisa muito custosa para a gente, né? A gente tem uma tendência a fixar as coisas, né? A tentar reter. Prender, ancorar tudo. Ancorar. E eu fiz esse exercício de ficar, era uma meditação. Essa ideia de ver as nuvens passarem. Nem nada mais efêmero, né? Isso totalmente fora do nosso controle. Completamente. Porque às vezes você pode fazer o exercício e nem ter nuvem, né? Exatamente. Tá chovendo, tá sol, a nuvem fica parada, porque às vezes a nuvem fica bastante azul, parada. Nuvens pesadas. Então era um exercício disso. Um exercício de lembrar que as coisas passam assim como a gente passa, né? Nossa, e como? E é rápido. Tão rápido quanto, né? Passa tudo muito rápido. Você vê, a gente está falando de épocas, tempos. Olha só, se faz a conta hoje, volta para trás um pouquinho. Se você virar uma ampulheta, nossa, já foi aquela areia um bom tempo, né? Se puxar do Lune para as outras coisas, como programa de televisão, e apresentações, e entrevistas, e música, e letra. E aí vai, né? E você não... Você tem predileção por um dos teus livros, né? Ou você acha que todos são filhotes iguais, assim? Olha, são predileções diferentes. É que nem quando a gente tem filho, né? É engraçado. Eu tenho 2 filhas, então acho que eu posso dizer isso com uma certa propriedade, porque talvez pareça um lugar comum, mas cada coisa te ensina de um jeito, né? O primeiro, ele tem aquela coisa, né? A primeira coisa que a gente faz, o primeiro livro, ele tem tem um significado, né? É verdadeira inauguração. Da chave, né? Da uma inauguração. É uma inauguração, um evento. Agora, o último, né? Os mais recentes, eles também nos representam muito, né? Porque é a última coisa que você fez, né? Caçula, é o que vem, né? Agora pra você dar um carinho, lamber a cria mesmo, né? Que é o que a gente faz, né? Com toda a modéstia, com toda, né? Mesmo que seja uma coisa... Tem que curtir mesmo, porque eu acho que é o... Eu acho que também eles me proporcionaram coisas diferentes. O primeiro livro, que é o Caligrafias, ele tem um formato muito poético, assim, né? E ele é rápido, ele tem frases curtas, ele tem uma certa acessibilidade por isso, eu acho, porque ele tem uma coisa curta e rápida.
Esse último, com a Insurreição da Flor, ele é mais denso. Ele tem uma coisa mais blocada, não sei o quê. Ele exige um pouco mais, eu acho. E os poemas, inclusive, são muito fortes, né? Eles são mais intrincados. E eles são compactos. São compactos. Isso que eu acho incrível. A leitura dele é uma coisa que você começa e você não tem uma coisa quebrada como a poesia tradicional, né? Digamos, se é que existe uma poesia tradicional, mas podemos chamar assim. Ele vem direto, né? Meio passando, assim, você lê, você não para de ler, você vê tudo aquilo que vem, uma palavra vem amontoando na outra e você vai, e o raciocínio, exato. E aí vem aquela coisa, quando você termina aquele poema, como o próprio que é o Pétalas, tal, que é lindíssimo, que tem o título na última linha, que é a Insurreição da Flor, é a última linha desse poema. Você para, aí você começa a reverberar na tua cabeça, ele vem, ele volta, tudo aquilo que está escrito ali. E para você reter aquilo tudo, ou você vai de uma porrada só, ou você volta devagar e vai aos pouquinhos, vai ele é mais ele tem uma trama mais intrincada, esse livro. Realmente, agora, talvez eu só possa ter feito isso porque eu fiz o primeiro, por isso que é engraçado essa coisa da predileção. Exato. Eu me sinto muito num caminho que as coisas vão realmente, uma coisa vai intrincando na outra, assim. Não, e livros são... Eu acho que é uma coisa pra gente, o livro de poesia, a literatura... romance e tal, assim como um livro de fotografia, é quase um troféu para a gente, né? Porque isso significa que é um resumo de sentimentos, de ideias, de vontades, né? Principalmente, né? São vontades, são situações que você viveu ou nunca vai viver, de alguma maneira, né? A imaginação correndo solta, o coração batendo ali, fortíssimo, né? E é um delírio, eu acho que é isso. É um momento de um delírio, né? Porque a hora que você chega no livro, tanto de foto quanto de palavra, tem escolhas, né? Que você tem que fixar alguma coisa ali. Exatamente, senão ele não acaba nunca. Jamais ele vai acabar. Agora, eu gosto desse exercício de deixar virar o objeto. Acho que o objeto exige que a gente também faça escolhas, né? Você tem que, naquele meio daquele fluxo todo, fala, não, e como é que eu faço? Que escolha eu faço? Eu lembro que o primeiro livro eu ficava, gente, mas eu tenho que escolher até onde vão as vírgulas, qual é a maiúscula, qual é a minúscula. Exato. Qual é o formato disso na página? E isso também é uma maneira de aprofundamento. Porque você vai refinando aquilo. Para chegar no formato. Então, eu acho que a forma, ela é inspiradora também. Também. Verdade. E tem aquele pequeno detalhe, né? Que a hora que chega nisso, você chega no outro, né? Tem aquela coisa que chama-se o outro, né? Que a hora que você chega no objeto, é a maneira que sai de você e chega na outra pessoa, né? Claro. É a maneira como você vai atingir. Aí não é mais um problema seu. Você soltou no mundo... Ele vai bater nas pessoas de uma maneira que cada um vai ter cada um com o seu repertório, né? Vai interpretar de uma maneira, vai entender do seu jeito. Um vai achar que é bacana, o outro não. O outro vai poder odiar. Vai ser para cada um, né? Uma coisa completamente solta. Agora, não sei como é para você, mas eu gosto da fricção. Eu acho importante a gente pensar que a gente escreve para alguém. Sim. E concretizar. Que tem muita gente, às vezes, fala, não, eu escrevo... mas eu não me sinto a fim de mostrar para as outras pessoas. Eu acho que o mostrar-se, né? O show é isso, né? A palavra show quer dizer isso. Exatamente. Né? Exatamente. Mostrar. Eu acho que isso faz a gente crescer. E esse contato ficcional com o que o outro pode achar, qual é a crítica, é o que é o barato. É lógico, sem dúvida, eu também acho. Não, e essa coisa de você ver as pessoas através da escrita, através da imagem, tudo isso é um momento único mesmo. Tanto para você que está criando, quanto para a pessoa que recebe aquela informação. O cara não tem nada na frente. A partir do momento que ele abre o livro e olha a primeira letra, a primeira estrofe, a primeira linha,
Ou uma imagem que ele não viu, a gente está olhando uma foto, olha que foto interessante. Aí você... É um impacto que ele não vai se repetir. Porque quando vê a próxima texto, a próxima foto, já vai ser uma outra reação. E eu acho importante que você falou a questão de você mostrar-se, né? Eu faço para mim. Eu faço uma foto e é minha. Eu escrevo uma frase e é minha. Não, é para o mundo, porque isso daí não tem sentido. Eu acho que o mundo muda a gente. O mundo e o outro muda o que a gente pensa, o que a gente fotografa, o nosso olhar, o que a gente escreve. Uhum. Não é que a gente faz e vai para lá. O fato de estar indo para lá e para cá transforma a nossa produção, né? Tudo, é um ir e vir o tempo inteiro, é movimento contínuo. Eu acho não que coloca para. a gente num outro lugar. Muito, total. Né? O mundo entra na Sempre. gente, é uma oportunidade do mundo entrar. E a gente devolve, né? Isso. Com a nossa maneira, com o nosso olhar, nosso coração, nosso sentimento. Então, eu acho, é maravilhoso. Eu acho assim, o que é escrito, o que é transformado como texto, como imagem, a música, né, que a gente está falando aqui, o nosso fio, né, inicial, a música, né, o que vocês fizeram, uma banda que tinha uma história incrível, mudou parâmetros das coisas. Hoje você está na questão do teatro, que representando nada mais nada menos que Clarice Lispector. A pessoa não tem noção, ela faz o que ela quer. Meu Deus do céu, eu fico imaginando. Para quem não viu, tem que ver o espetáculo Água Viva, porque estava em cartaz, acabou a temporada, você vai voltar agora, está voltando, né? E é um monólogo extraordinário, com os textos que são belíssimos. E eu amo uma parte quando você coloca a coisa na primeira pessoa. Quando eu faço os meus comentários. Porque você mistura a coisa que a pessoa, se tiver um pouco desatenta, ela tem um estranhamento, porque, peraí, ela estava falando do tema, mas de repente ela fala dela, porque é uma coisa que, obviamente, só quem vai ver, quem vai assistir é que vai sacar isso. Mas é maravilhoso essa conexão, essa história toda, né? Eu me forcei à liberdade. E aguento-a não como um dom. Eu sou heroicamente livre. E para me enfeitar, surgem nos meus cabelos folhas, flores, raízes, ramagens. Não sei bem o que eu estou dizendo. Eu sou obscura para mim mesma. Eu deixo-me acontecer. O mundo não tem uma ordem visível. E eu só tenho a ordem da respiração. Eu quero lonjuras. Posso não ter sentido, mas é a mesma falta de sentido que tem a veia que pulsa. Eu não quero ter a terrível limitação de quem vive só do que é passível de fazer sentido. Eu quero uma verdade inventada. Essa é a vida. É porque talvez, assim, eu não sou uma atriz de formação Clássica. acadêmica, clássica. Então, assim, talvez o que eu tenho de mais, que eu possa mais contribuir são as questões autorais. Uhum. Esse espetáculo, que é o Água Viva, que a gente estava falando, é um texto da Clarice, mas eu fiz a adaptação dele. Então, não é uma pretensão, mas é o que me possibilitou me apropriar do texto dela, é eu poder colocar a mão de uma maneira de quando eu fiz a adaptação, quando eu consegui ver o que era capaz, o que eu sou capaz de dizer daquele texto incrível dela. Claro. E o capaz quer dizer o que bate para a gente, né? O que você pode dizer com alguma ressonância, alguma verdade, né? Que inspire alguma coisa para os outros também. E para isso tem que passar pela gente, né? Não, e já é uma obra gigantesca, né? É. Monstruosa, que já tem uma coisa assim
selada, lacrada. Você vem dar uma contribuição assim com o seu olhar, sua interpretação, e juntar as coisas de você no meio do caminho, né? O que é muito bonito, porque aí você enxerga aquilo de uma outra maneira, né? Para quem estiver assistindo, para quem já tem um contato com a obra, ou quem não tem, porque mesmo quem não conhece, vai chegar lá e vai ter uma reação, um sentimento. Porque é impossível você ficar assim, não tomo lados. Você vai ter uma interpretação daquilo. A escrita da Clarice é muito intensa. Então, não é uma coisa que dá para a gente fazer sem se colocar. Né? Eu acho que é um ponto... É um risco mesmo. Uhum. E como uma maneira linha, que eu encontrei de me colocar é me envolver, dizer coisas que tinham a ver comigo. Sim. Me colocar junto, em diálogo com o texto dela, assim, né? Fantástico, né? Maravilhoso. Você pensa em fazer uma outra obra dela, juntar, fazer um outro texto, não? Assim? Olha, porque tem tanta coisa maravilhosa, né? É. Dá para viajar muito, né? Dá. Não sei se fazer um outro dela, né? Porque... Ou alguém, outro autor, uma outra com certeza autora textos de mulheres me interessam. Opa, nossa, tem... Com certeza textos de mulheres e mulheres... Maravilhosas. Inclusive mulheres autoras atuais, sabe? Tem muita gente... Nossa, tem um monte de gente boa aí. Isso sim. Isso sim. Materiais maravilhosos. Foco numa escrita feminina, sim. Uhum. É porque tá bem forte, né? Uma corrente que tá vindo com muita força, né? Já tem uns bons anos aí que a coisa... A gente sempre teve representantes maravilhosas, né? Assim, nesse caso. Mulheres incríveis escrevendo de uma maneira romântica, brutal, verdadeira, né? Muito, às vezes, entre linhas completamente. E às vezes junto, né? Romântica e brutal. Também. Se é uma coisa que é brutal, é o romântico. Exato. Boa. Verdade. Totalmente. Verdade. Maravilhoso, né? Maravilhoso. É uma trajetória realmente impressionante. Você volta com espetáculo? Você acha que vai ter um período? Você vai ficar um tempo? Eu gosto muito de aprofundar as coisas, o meu próprio trabalho. Apesar de eu fazer várias coisas ao mesmo tempo, as coisas que eu faço, em geral, eu faço por um longo tempo. Uhum. Então, assim, por exemplo, esse livro que eu lancei, Insurreição da Flor, eu fiz várias apresentações, fiz leitura. Eu levo um tempo com aquilo. Uhum. Porque eu acho que a gente também vive num momento muito disperso. Bastante. Então, eu gosto da ideia de insistir e de repetir. Esse trabalho desse monólogo do Água Viva, eu quero fazer muito. Uhum. Ele já foi pensado, ele tem uma coisa muito flexível, muito móvel, ele é fácil de montar. Uhum. Porque só sou eu e o Antônio Saraiva, que é o músico que trabalha comigo e compôs as canções desse espetáculo. E a gente tem uma mobilidade, eu brinco que cabe tudo no meu carro. O músico, o teclado, essa história do o carro cenário, é muito boa. A história, quando você fala do carro, é maravilhoso. É porque é real. Então. E isso é uma vontade de mobilidade, de poder levar esse espetáculo em lugares diferentes, assim, né? E dá para você transformar isso em situações bastante diferentes, né? Você não precisa fazer aquele padrão exclusivo em determinada sala, determinado lugar, né? Você pode, como a gente viu na livraria lá em Campinas, né? Que estava lindíssimo, maravilhoso o espetáculo. Na Candeeiro, né? Que é uma livraria incrível. Que é maravilhosa, né? A Adri é uma pessoa extraordinária e aquela livraria está incrível mesmo. Aqui em São Paulo, no cinema, né, no Belas Artes, você fez... Quer dizer, tem assim, situações que você pode criar ainda. Além do que já é a criação, você criar mais. Isso, já que estamos no tema do Reveração, eu acho que é uma coisa que é em comum com a história do Lune. Porque o Lune, a gente tinha uma coisa que era fazer. A gente fez muito show. Teve um ano que a gente fez mais de 100 shows, assim. A cada 3 dias a gente fazia um show. E isso acho que me deu uma vontade, um jeito de entender a arte, que é a partir do fazer, da prática. Né? A própria palavra poesia, que vem de poeses, tem a ver com fazer. Lindo, né? Tem a ver com fazer. Então, essa ideia
do espetáculo e dessa mobilidade dele é para não ficar presa. Claro que eu também gostaria de fazer, né? Entrar em um edital, ter uma situação com apoio e tudo, mas eu não quero ficar presa a isso. Eu não quero, como artista, ter que depender de uma situação ideal para eu poder me apresentar. Eu quero poder, com o próprio trabalho, criar situações. Porque senão a gente faz pouco. A gente faz pouco. Você ensaia, né? Mesmo um livro, o tempo que é para você fazer um livro, se você não lê ele, não coloca ele na roda, ele não chega nas pessoas. Jamais. Não chega mesmo fazendo tudo isso já é difícil de chegar. Não, complicadíssimo. E no teatro, se você não fizer, são situações muito diferentes. Uma coisa que você faz pouco e uma coisa que você faz tem prática. Eu acho que tem uma coisa política, é importante fazer. É importante, a famosa mão na massa. É importante. A gente colocar a mão na massa, porque aí tudo muda. A mão na massa, tudo tudo muda. Massa, o resultado da massa depois. Tudo tem a condição de sair da questão mental e teórica e entrar na prática. A prática é muito interessante. Né? Lembra de uma peça chamada Teoria na Prática é Outra? Isso me lembra muito. Muitas vezes eu lembro dessa frase, é muito boa, porque... parece uma bobagem, mas é bem profunda. Se você pensar, tem muita coisa envolvida, né? Porque a prática é a ação, né? Claro. A teoria, às vezes, quando ela está fixada, né, num formato, que a teoria também pode ser uma ação, né? A gente continua pensando, né? A gente continua... o pensamento é uma ação. Mas quando a gente para, por exemplo, você faz poucas vezes uma coisa, ela congela. É isso aí mesmo. O que é para você, assim, o termo, como a gente tem o nome aqui, reveração, para você é uma coisa, assim, de momento, mas o que você acha como é que você definiria essa coisa do reveração para você? Eu acho nesse movimento enorme que a gente está falando. Nesse momento é interessante, porque eu usaria até como se fosse uma palavra só, que ela não é, né? Como se fosse uma reveração. E essa reveração me lembra um pouco... Sabe aquele movimento do mar, quando a onda vem e traz as coisas? Sei. Como se fosse uma reverberação, um movimento de ir e vir. Sugiro que reveração fosse pensado como uma palavra só. Como se fosse um ato. Como se estivesse fazendo uma reveração das coisas. Né? Como se o mar trouxesse aquela coisa da ressaca, que traz as coisas que estão escondidas para a praia, e a gente tem a possibilidade de rever uma coisa. E é lindo e é infinito, né? Uma coisa que não para, parece que não vai ter fim, né? Uma coisa linda aquele demais. movimento da onda, né? Da onda que traz para ela mesma, assim, né? E isso é um movimento que tem tudo que a gente quer, né? Tem imagem, tem o som, tem a lembrança, tem o pensamento, tem... Tudo, né? Na verdade, está aí. O mar, por exemplo, é um ótimo exemplo. Como a gente falou de pescar, né? Fazer a comparação, as palavras também. O mar tem esse movimento maravilhoso. Poxa, eu acho... Estou muito feliz de ter você aqui, da gente falar tudo isso. Estou extremamente feliz. Quero te dar uma coisa aqui bacana, a gente falando de livros, etc., um dos nossos parceiros aqui, a Livraria Cabeceira. Olha que delícia! Uma sacolinha linda tem aqui uma coisinha para você fazer as suas anotações maravilhosas. Gente, eu amo caderninhos. Eu também. Eu amo viro e mexe, tem aqui os nossos marcadores de livro, aqui umas coisas. E para você levar o seu... Olha o lema aqui, ó. Lemos bem para ler sempre. Olha que beleza. Para você aproveitar e colocar os seus livros. Muito obrigada, adorei. Adorei. E carregá-los por aí para mostrar para as pessoas de uma maneira tão maravilhosa que é o teu trabalho. O teu trabalho eu admiro muito. Te adoro. Acho você uma pessoa impressionante, linda.
Tô muito feliz, muito obrigado. Para mim é um prazer esse convite de maravilhoso. vocês aqui, nosso reencontro, né? É um Porque reencontro a gente também é uma mesmo. reveração, né? Sim, opa. Que a gente se conhece há muitos anos, né? Paralelamente, muitos trabalhos que se cruzaram em muitos momentos. Uhum. E você tem uma coisa muito linda que é a profundidade. Ah, obrigado. Você também. Você, pô, quem sou eu? Você com esse trabalho maravilhoso todo, com toda essa bagagem, que todo mundo adora essa palavra, mas é verdade, né? Bagagem, muita bagagem. Vai pagar excesso de bagagem, dependendo da viagem. Então, mas é maravilhoso. Eu tô muito feliz, Não, porque eu gosto tanto viu? de viajar que eu vou com bagagem pequena. É, aliás, cabe tudo no carro, né? Cabe tudo no carro. Cabe tudo no carro. Então, olha, de novo, super obrigado. Obrigada. Parabéns pela essa trajetória maravilhosa. Obrigada, e obrigada Tá? da parceria. Pô, Natália, obrigado, viu? Eu amei esse papo, né? Porque isso aqui não foi um programa de entrevista, foi um bate-papo, né? Que reencontrar dessa maneira, meu Deus, eu fico até emocionado. E eu estava te falando, né? Que uma das coisas que eu mais adoro nesse livro vários poemas que eu poderia 10, 15 poemas, né? Um monte de poemas. Mas eu acho muito louco quando eu chego aqui nesse aqui, que é a transformação das pétalas, né? Primeiro que tem uma citação do Goethe aqui. Se aproxima agora a época, uma segunda época da flor. Já é Goethe, que já é uma coisa extraordinária. Aí a transformação... Pétala é uma palavra que eu adoro. É linda porque ela já traz um significado, a palavra é bonita, é uma proparoxítona, que sou apaixonado por proparoxítonas. E eu, até comentando com você no meio, que eu falei que é tudo blocado, né? Essa coisa que você começa a ler, você vai numa volúpia. Eu vou ter amanhã de ler um pouquinho para você, porque eu acho lindo isso aqui. Me dê esse Pode prazer. Ser? É porque porque é lindo isso aqui. Te ouvir lendo alguma coisa. Então eu vou aqui. A matéria das pétalas está no grau mais elevado de pureza. A afinidade maior das pétalas e de todos os demais elementos. A passagem de uma pétala verdadeira aparece a pétala em flores, polipétalas. Rosas aparecem dentro das pétalas perfeitas, seja no centro, seja na borda, mais ou menos perfeita. A pétala aproxima-se da forma em pétalas. Pétalas de todos se transformam em pétalas. Uma flor, além de muitas pétalas, desenvolve a fecundação quando órgãos se expandem como pétalas de máxima potência e de máxima sublimação. Da contração à expansão, a natureza sempre faz esse caminho, dando somente um passo: a insurreição da flor. Muito obrigada. É o título do livro, isso aqui me emociona, porque é muito lindo isso aqui. Parabéns. É uma coisa muito lindo. De verdade. Ó, tá aqui, ó.